Você acha que o problema é falta de disciplina, falta de foco, falta de tempo. Mas e se eu te dissesse que essas coisas que você acredita sobre si mesmo são exatamente o que está te mantendo preso? Que a barreira não está lá fora, mas dentro, num lugar que você nunca parou para olhar de verdade? Existe uma parte da sua mente que trabalha contra você, silenciosamente, todos os dias. E o mais assustador, ela age antes mesmo de você ter qualquer pensamento consciente. Você não percebe, mas ela está lá, agindo, filtrando, sabotando. Fica comigo porque o que você vai descobrir aqui não é mais um conselho motivacional. É uma técnica específica, quase nunca discutida abertamente, que Napoleon Hill desenvolveu e usou durante décadas, mas que ele nunca explicou de forma completa em nenhum dos seus livros. E tem um motivo para isso que eu vou te mostrar daqui a pouco. Ele deu pistas, deixou rastros, mas o método real ficou fragmentado, enterrado entre as linhas do que ele escreveu. Hoje esse método vai ser montado na sua frente, do início ao fim. E tem um detalhe nele, um detalhe que a maioria das pessoas que já leu Hill inteiro nunca percebeu e que muda completamente como essa técnica funciona. Mas antes, preciso que você entenda algo sobre a sua própria mente, porque sem isso, nada do que vem depois vai penetrar do jeito certo. A sua mente consciente, essa voz que você está ouvindo agora mesmo, é a ponta de um iceberg. Você enxerga ela. Você acredita que ela comanda a sua vida. Mas abaixo da superfície existe um sistema imenso, silencioso e incrivelmente poderoso. O seu subconsciente. E é ele que realmente dirige o seu comportamento, as suas reações, as suas escolhas, os seus resultados. E aqui está o problema que ninguém te contou. Esse sistema foi programado, não por você, pela sua infância, pelo que as pessoas te disseram que você era, ou que você nunca ia ser, pelas experiências que moldaram crenças que você carrega até hoje sem saber que carrega. E agora, esse sistema roda no piloto automático, tomando decisões por você, limitando o que você acredita ser possível, destruindo silenciosamente tudo que a sua mente consciente tenta construir, dia após dia, sem parar, sem pedir licença. Napoleon Hill entendeu isso antes de qualquer psicólogo moderno. Ele passou mais de 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo, e o que ele descobriu foi algo que ninguém queria admitir na época. A diferença entre os que venciam e os que ficavam parados não era talento, não era inteligência. Era o que estava gravado no subconsciente dessas pessoas. Ele não só identificou o problema, ele desenvolveu técnicas para reprogramar esse sistema, para reescrever o código que a vida tinha instalado em você sem a sua permissão. E uma dessas técnicas, a mais poderosa de todas, ele chamou de conselho invisível. Presta atenção nisso, porque aqui é onde tudo começa a mudar. Hill revelou que todas as noites, antes de dormir, ele conduzia uma reunião imaginária com as mentes mais geniais da história. Abraham Lincoln, Thomas Edison, Charles Darwin, Napoleão Bonaparte, Shakespeare. Ele chamava cada um pelo nome, apresentava um desafio e então ficava em silêncio e deixava cada um falar. No começo, ele sabia que era imaginação pura, mas com o tempo, algo mudou. As respostas que surgiam começaram a surpreendê-lo. Perspectivas que ele próprio nunca teria tido. E foi então que ele entendeu o que estava acontecendo de verdade. Ele não estava só imaginando,
Ele estava acessando camadas mais profundas do próprio subconsciente, usando essas figuras como uma chave, uma identidade alternativa que permitia que sua mente fosse além dos próprios limites. Era genial e funcionava. Mas aqui está a parte que Hill nunca explicou claramente. A parte que quase ninguém percebe e que faz toda a diferença. O estado mental em que você está antes de dormir é o momento mais poderoso para a reprogramação do subconsciente. Existe um período, aqueles minutos, em que você está entre o sono e a vigília, em que a mente crítica baixa completamente a guarda. É nesse exato momento que qualquer coisa que você planta penetra no subconsciente sem filtro, sem resistência, direto nas camadas mais profundas. Hill sabia disso. Por isso, o conselho invisível sempre acontecia à noite. Não era ritual, não era misticismo, era estratégia pura, décadas antes de qualquer estudo confirmar isso. Agora para, respira e pensa nisso antes de continuar. Qual crença sua, se fosse falsa, mudaria tudo? Qual é aquela voz que diz que você não é capaz o suficiente, que não é a hora certa? Que pessoas como você não chegam lá? Onde essa voz nasceu? Quem te disse que ela estava certa? E mais importante, você ainda está acreditando nela? Porque essa voz parece lógica, parece sensata, mas é exatamente isso que a torna tão perigosa. Ela não aparece como sabotagem, ela aparece como proteção, como prudência. E enquanto você a obedece, ela te mantém preso num lugar que você já deveria ter deixado para trás. Essa voz não é sua, ela foi instalada e pode ser desinstalada. É aqui que eu quero te pedir uma coisa que faz parte do processo. Vai nos comentários agora e escreve essa frase. Eu sou capaz de muito mais do que acreditei até hoje. Escreve. Não porque é bonito, mas porque no momento em que você coloca isso em palavras, você está usando a escrita como uma âncora no seu subconsciente. Você está transformando um pensamento em ação, e isso ativa algo real. Escreve agora e continua aqui. Agora vem a parte que a maioria das pessoas erra, e é exatamente por isso que tantos tentam se reprogramar e desistem achando que não funciona. Não é falta de esforço, é porque usam os ingredientes certos na ordem errada. E essa diferença muda tudo. A reprogramação real tem 3 pilares. Os 3 precisam acontecer juntos, ou não sai do lugar. O primeiro é repetição com emoção. E é aqui que quase todo mundo falha logo no começo. O subconsciente não responde à informação fria, não responde a listas, não responde a rotinas mecânicas. Ele responde à emoção. Quando você repete uma afirmação sem sentir nada, é ruído, é desperdício de tempo. Mas quando você sente o que está afirmando, quando você já existe naquele estado emocional antes de qualquer confirmação externa, o subconsciente registra aquilo como verdade, porque ele não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado com intensidade real. Esse é o mecanismo, e a maioria das pessoas nunca chega a ativar ele. O segundo pilar é silêncio. E aqui está o ponto que ninguém fala abertamente, porque parece simples demais para ser levado a sério. Sem silêncio, você não planta nada. A mente moderna está em colapso de atenção constante. Notificação, vídeo, mensagem, opinião. O barulho externo impede que qualquer semente desça até as camadas profundas do subconsciente. Hill praticava silêncio deliberado todos os dias. Não era espiritualidade. Era a condição mínima para que o método funcionasse. Se você ignorar esse pilar,
Os outros dois perdem metade do efeito. Agora vem o detalhe que muda tudo. O terceiro pilar é visualização com identidade transformada. E esse é o mais poderoso e o menos compreendido de todos. A maioria das pessoas visualiza resultados. O carro, a conta, o corpo, a conquista. Tem algum efeito, mas é superficial demais. O que Hill fazia com o Conselho Invisível era completamente diferente. Ele não se via alcançando um resultado. Ele se via como uma pessoa diferente, uma identidade nova. Porque o subconsciente não muda comportamentos diretamente. Ele espelha identidades. Quando você muda quem você acredita que é, o comportamento muda por conta própria, sem esforço forçado, sem batalha interna constante. Essa distinção é a diferença entre lutar contra si mesmo e fluir na direção certa. Guarda isso. Agora, a parte prática. Porque entender sem aplicar é só entretenimento. De manhã, logo ao acordar, antes do celular, antes de qualquer coisa, você tem uma janela de 5 a 10 minutos em que o cérebro ainda está em estado de baixa frequência. Fecha os olhos, respira fundo e pergunta a si mesmo: quem eu escolho ser hoje? Não o que você vai fazer, quem você vai ser. Visualiza a versão mais elevada de você, não como um sonho distante, mas como algo que já é real agora. Sente isso no corpo. 5 minutos, só isso. À noite, antes de dormir, faz o conselho invisível. Escolhe 3 figuras que representem qualidades que você quer incorporar. Fecha os olhos. Chama cada uma pelo nome. Apresenta um desafio. Depois fica em silêncio e observa o que surge. Não força. Apenas escuta. E antes de adormecer, repete para si mesmo, com emoção real, quem você está se tornando. Faz isso por 7 dias consecutivos, sem parar. E observa o que começa a se mover. Pode parecer simples demais. Mas lembra, o poderoso raramente é complicado. O complicado é o que a mente sabotadora usa para te convencer de que não vai funcionar antes de você nem tentar. E aqui está o ponto que eu preciso que fique gravado em você. Essa força que te sabota não aparece como inimiga. Ela aparece como lógica, como praticidade, como ainda não estou pronto. E enquanto você obedece essa voz, o tempo passa, a vida passa. E você continua exatamente no mesmo lugar, com um potencial imenso represado, esperando por uma permissão que ninguém vai te dar. Porque essa permissão só pode vir de dentro. Lembra que no começo desse vídeo você achava que o problema era falta de disciplina, falta de foco, falta de tempo? Não era. Nunca foi. Era uma programação rodando em silêncio, tomando decisões por você antes mesmo de você perceber. Agora você sabe o que é. E agora você tem um método para mudar. Se esse conteúdo chegou em você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. A mensagem certa, na hora certa, muda o rumo de uma vida. Você pode ser esse canal hoje. Se você ainda não está inscrito aqui, faz isso agora. O que eu trago nesse canal é exatamente isso. O que realmente transforma, não o que só parece bonito. Se é isso que você busca, você está no lugar certo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Ajuda esse conteúdo a chegar em quem mais precisa. Você não é o produto das suas circunstâncias. Você é o produto do que está programado no seu subconsciente. E isso muda. Hill passou 20 anos descobrindo isso. Você acabou de receber em 15 minutos. O método está na sua mão. O que você vai fazer com ele agora?